Vamos direto então ao papo aqui. Felipe, na sua visão, por que parece que todo mundo está enlouquecendo? Bom, a gente já começa, né? É. Já assim. Bom, por que parece que todo mundo está enlouquecendo? O que acontece é o seguinte, hoje nós temos uma velocidade da informação muito grande, né? Uma velocidade e uma quantidade de informações muito grande. Então as redes sociais, as redes sociais, a inteligência artificial, elas vieram para facilitar muito a nossa vida, mas, por outro lado, ela vem atrapalhando em outro ponto. Por quê? O nosso cérebro, quando nós falamos do nosso cérebro, do nosso encéfalo, tá? Felipe, qual que é a diferença do cérebro para o encéfalo? O cérebro é uma parte do que está dentro do crânio, o encéfalo é tudo que está aqui dentro, tá? Todo o nosso encéfalo, ele tem cerca de 300 mil anos. Ah, mas Felipe, né, mesmo em 2026, sim, o mesmo encéfalo eu costumo brincar com os primos das cavernas, de 300 mil anos atrás, é o mesmo encéfalo. Então, a nossa estrutura encefálica continua sendo a mesma, mas nós estamos vivendo em um mundo completamente diferente da savana africana de lá de trás. E aí que vem a questão da própria ansiedade, as pessoas parecem que estão mais ansiosas. Por quê? Antigamente o perigo era um leão, era uma onça, era uma cobra, e hoje é uma notificação de celular. Uma notificação de celular para o nosso encéfalo, para o nosso cérebro, né, vamos falar de cérebro ficar mais fácil, para o nosso cérebro é a mesma coisa de estar sendo atacado por uma onça há 300 mil anos atrás, de estar sendo atacado por um leão. E aí que vem esses mecanismos de defesa do nosso cérebro. Por quê? A natureza do nosso cérebro, a principal função é a sobrevivência. E a todo momento nós estamos recebendo estímulos. Sejam estímulos visuais, auditivos, olfativos, palatáveis, de acordo com todos os nossos sentidos. Então, a todo momento nós estamos recebendo estímulos. O nosso cérebro ele é uma máquina de perceber estímulos. Só que quando ele tem um excesso de estímulo, ele dá uma travada, ele dá uma bloqueada. E aí que vem essa percepção de que as pessoas parecem que estão ficando mais loucas. Entendeu? Por quê? O excesso de estímulo faz com que as pessoas fiquem mais sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Perdidas. Confusas. E aí a gente tem essa noção, essa percepção, nossa, mas será que tá todo mundo ficando louco mesmo? Claro que aqui eu poderia, né, tratando num viés mais filosófico sobre o que é loucura, né? Então, assim, mas o que é loucura de fato? Claro, nós vamos ter perguntas sobre esse assunto. Então... Você vai conseguir explicar. E se naquela época as pessoas com esse mesmo cérebro conseguiam se defender das onças, agora nós temos que conseguir nos defender de uma notificação, via celular. Via celular, uma notificação, uma mensagem, uma ligação. Que muitas, hoje em dia, né, quase é menos, mas as notificações de celular. Até tem um outro ponto, que é o quê? Nós, como seres humanos, somos seres sociais. Nós somos mamíferos sociais, nós temos uma necessidade de estar em grupos. Só que, antigamente, 20, 30, não, vamos pôr 30, 29, 30 e poucos anos atrás, muitas vezes você tinha parentes que você passava meses, às vezes até anos, sem conversar. Se via, né, claro, de vez em quando, às vezes uma ligação de telefone, ou tinha aquele parente, né, que ligava só para falar, fulano morreu. Né? Hoje em dia você tem contato com essas pessoas diariamente. Você tem quantos grupos de WhatsApp hoje? Você entra no WhatsApp, você tem milhares de grupos ali. Né? A todo momento você está tendo interação. E aí você não tem o tempo de quê? De pausa, de reflexão, que é exatamente o que a gente estava comentando aqui. Porque se você está ali o tempo todo executando, fazendo, e aí vem a cobrança também da alta performance, né? Você precisa estar fazendo, você precisa estar executando, você precisa. Você não tem o tempo de parar, você não tem o tempo de pausa, você não tem o tempo de refletir, de olhar e falar, nossa, mas se eu fizer isso aqui, talvez seja melhor do que eu fizer isso aqui. Não, eu só vou fazer. E aí a pessoa, chega um momento que ela trava. É igual um carro, por exemplo, que só vai acelerando e... Lá na frente. E essa reflexão, por mais veloz, essa aproximação que a internet nos dá,
ela aproxima tanto, e você vê que ela tem um campo tão grande para chegar, para aproximar mais, porque você se aproxima no diálogo, mas no fato você não tem aquela pessoa perto. E aí? Exatamente. E aí? Isso é um ponto muito interessante. Por quê? O ser humano ele precisa de interação. Isso. Mas de interação social de fato ali, né? De estar aqui. Né? Porque muitas pessoas estão aqui nos assistindo através de uma tela. Claro. Né? Nós temos contato com muitas pessoas através de telas. Mas não temos mais esse contato social, essa aproximação física. E, no entanto, você vê as próprias crianças hoje em dia. As crianças hoje em dia, as novas gerações aí, estão cada vez mais distantes fisicamente. Isso, dentro do desenvolvimento infantil, é essencial, esse contato próximo. Precisa. É necessário. Só que está cada vez mais distante. E muitas vezes até com os próprios pais. Eles acabam ficando mais distantes. Dentro de casa. Dentro de casa. Exatamente. Dentro de casa. Às vezes o contato, e às vezes é mais com o gato, com o cachorro, do que com a pessoa. Do que com a pessoa. E por isso, cada vez mais, as pessoas sentem a necessidade de ter um desabafo, um contato. Exato. Exatamente. De estar ali próximo, de ter o contato humano, né? E não o contato apenas por telas tecnológico. Eu converso com a pessoa por tela e tal, e elaboro, falo tudo o problema, mas aí depois quando é o ato, peraí, cadê aquela pessoa que me aconselhou a fazer tal coisa? Só que aqui nesse ponto o cara não veio de bicicleta, ele veio de avião, e aí? Então. Você é atropelado. Pois é. É isso aí. O ser humano moderno está doente ou só está percebendo melhor a própria dor? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de doente, né, a gente poderia trazer até da questão das doenças mentais, né? O termo doença mental é um termo equivocado. Tá? Por que é um termo equivocado? Porque quando a gente parte do princípio de doença, que é uma patologia, ele precisa ter um agente patógeno, tá? Um agente causador ali, né? Tipo uma bactéria, um vírus. Só que o termo doença mental foi cunhado já há muitos anos e acabou ficando, né? Acabou sendo levado adiante e até hoje nós falamos sobre isso. Mas hoje as pessoas estão percebendo cada vez menos elas e olhando cada vez mais o outro. Entendeu? Cada vez menos eu vivo a minha própria vida e vivo cada vez mais a vida do outro. Então, a minha vida não é interessante, mas a vida da influenciadora que estava com o jogador de futebol, né, ela se separar, ela largar do cantor, ela ficar com o cantor ou estar com o jogador, é muito mais interessante do que a minha própria vida. Então, é muito melhor eu ficar vendo a vida do outro e deixar a minha de lado. Isso, né? É muito interessante o que você está falando. Continua, porque isso é interessantíssimo. Você vê, às vezes eu esqueço de mim, eu vou para uma roda de amigos e pouco se fala deles. Assim, nós já temos na nossa cultura a questão de não falar de mim mesmo, né? Não, porque se eu falar das minhas conquistas, eu sou egocêntrico, eu sou egoísta, eu sou prepotente. Se eu falo das minhas dores, eu sou vitimista, eu sou um cara chato, ninguém quer estar ou um fracassado. Ou um fracassado, ninguém quer estar perto de mim, né? Então eu passo a fazer o quê? Não, vamos falar da vida dos outros. Vou falar da vida dos outros. Porque a influenciadora tal, o influencer tal, influenciador, né? Influenciador é quem influencia, né? Então é muito mais fácil eu falar da vida deles. Aí eu costumo até brincar, eu brinco muito com os meus alunos o seguinte: hoje em dia, você pega dentro de um casal com problemas de relacionamento, o marido barrigudo, sentado na poltrona, né, olhando na rede social, a mulher de biquíni, né, aquele barrigão de fora, a televisão ligada. Aí ele olha para o lado, a esposa dele na pia, com camisa de político, com o cabelo amarrado, lavando a louça. Aí a esposa, né, mesma situação, com
camisa de político, cabelo amarrado, olhando lá o cara sarado, né, sem camisa, não sei o que. Ela olha pro lado e vê o marido barrigudo mexendo no celular. Relaxado. Relaxado, né, entendeu? E aí, não, o meu relacionamento é ruim. O meu relacionamento é ruim. É melhor eu ficar vendo o relacionamento dos outros. Está se vivendo cada vez menos o real, o aqui e agora, e cada vez mais o digital. Cada vez mais as pessoas estão vivendo o digital e estão deixando de olhar para as questões reais do aqui e agora. E aí também vem a questão da própria ansiedade, né? Porque antigamente não tínhamos tantos desejos quanto nós temos agora. Por que nós não tínhamos tantos desejos? Porque a gente não sabia o que era. Há 40 anos atrás, Armando, se você nunca tivesse ouvido falar da Finlândia, por exemplo, você ia desejar ir para a Finlândia? Não. Para a Noruega? Hoje em dia, você entra na rede social, você vê lá o influenciador na Noruega, né, num hotel maravilhoso, com águas termais, tal, não sei o que. Eu falo, nossa, eu quero isso. Só que aí eu olho para minha realidade, eu falo, talvez eu nunca consiga ir. E aí entra a frustração. Eu fico mal com isso. Eu me sinto mal por desejar algo e acreditar que talvez eu nunca consiga esse algo. Que antigamente eu não tinha porquê. A vida nos dá as redes sociais nos dão mais opções e escolhas, e parece que a vida ela é feita de momentos assim do que você está sentindo, vivendo emocionalmente e financeiramente. E financeiramente isso acaba fazendo com que o mundo inteiro que veio para a plataforma do digital, sim, tornasse a vida bem pequenininha. Ficou pequena monótona demais. Não, ela ficou pequena demais. É? Eu vou viver 80 anos, mas não vou conhecer nada. E eu falava isso, talvez com outras palavras, há muitos anos. Eu falava, você foi ver tal coisa, eu fui para o exterior, eu fui no outro. Eu falei, mas você já conhece o Brasil? Não. Então. E quantos países tem o Brasil? Quantas culturas? Sim. Os estados do Brasil, né? Cada estado do Brasil é um país diferente, né? A gente costuma brincar, porque são culturas diferentes. Interessante. Então, por isso se torna mais pequeno, porque o Fonte de Desejo, eu acabo de comprar um carro que saiu agora em 2027 e 26, mas eu já quero de 2027, porque eu já vi ele no digital. Então, a nossa vida vai ficando cada vez menor, ela não dá tempo para nada. Exato. Para nada, porque é muita informação, muita... E aí vem aquele desejo de sempre estar ali, né, tentando, de insatisfação, né, de insatisfação. Tem uma frase eu acho que é do Schopenhauer, se eu não me engano, que ele fala o seguinte, a vida é uma constância entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. É a ânsia de ter e o tédio de possuir. Você anseia tanto por ter algo, e aí quando você tem esse algo, parece que acabou a graça.